Então, vamos começar mais um podcast, né? Esse podcast que eu estou movimentando agora, o Pode Habitar, e eu estou muito feliz que esse ambiente, né? Essa nossa conversa vai ser a primeira nesse ambiente. Então, eu já conversei com a Lana uma vez, foi no bar Breja Pub. Breja Pub. Foi muito bom, tomei um choppzinho, Foi descontraído. Foi descontraído. Tinha a cachorrinha da Lana. A Bela. A Bela. Que tá lá em casa hoje com a Mila. Agora são duas. Então, esse ambiente aqui é um ambiente mais controlado, né? Então, buscando não ter tanta interferência, mais profissional. Que bom, né? Que bom, né? Melhorando com o tempo. E estou muito feliz, né, dessa primeira conversa, ser com duas pessoas, assim, encantadoras, assim, né, que eu tive o privilégio de conhecer na faculdade. E foi encantador ouvir as aulas de vocês, pegar um pouco, né, dessa luz, né, desse conhecimento sobre o urbano. E estou com a minha professora de Projeto 5, né, a Evelyn Soares, né? Evelyn. Tem mais uns nomes no meio. Pois é. Mas Evelyn Cristine Moreira Soares. Certo. E, assim, na primeira conversa, né, com a Lana, a gente viu um pouco sobre a sua trajetória, né? Com 16 anos você entrou na faculdade de artes plásticas, né? E aí foi movimentando para arquitetura e realizou alguns projetos bem, assim, com destaque bom, né? E vou deixar o convite para vocês irem lá ver, né, a nossa conversa e dar espaço para a Evelyn falar um pouco sobre sua trajetória, como que ela se identificou com a arquitetura, com o urbanismo e esse caminho. Então, primeiramente, gostaria que você falasse sobre você, né? Se apresentar melhor, né? Obrigada pelo convite. Olha, a minha trajetória começou no fundamental quando eu decidi fazer a escola técnica. E o curso que eu escolhi foi edificações. Então, eu já entrei no segundo grau com um foco voltado para essa área. Eu costumo brincar que eu queria fazer engenharia. Dentro do próprio curso do ensino médio com o técnico, eu queria seguir a área. Eu gostei muito, as matérias, as disciplinas, o desenho, era tudo muito atrativo para mim. Só que naquela época, a gente ainda hoje tem reflexos, né, da nossa cultura machista. Essa área de construção civil é uma área muito machista. Goiânia tem uma característica, né, muito difícil para as mulheres em todas as áreas, mas na engenharia, na construção, isso era muito arraigado ainda há 25, 30 anos atrás, né, quando eu fiz escola técnica. E a minha mãe falou, não, engenharia é um curso muito masculino, você vai sofrer demais, minha filha. Faz, então, outro curso que tem a ver. Qual que é o outro curso? Arquitetura. Arquitetura. Onde que tinha arquitetura? Só na PUC. Sim. Só na PUC. Então, fiz o vestibular, passei. Eu passei antes de terminar o terceiro ano, aí terminei o terceiro ano, passei de novo, e aí eu falei, e agora, mãe, passei. Ela falou, começa. Mas ainda tinha o quarto ano da escola. Então, eu fiz um semestre para não perder minha vaga, tranquei o curso, terminei a escola, porque eu fiquei o primeiro semestre com 2 cursos, foi muito puxado. Eu saía da PUC, ia para a escola técnica lá no centro, voltava para a PUC, ia para a escola, foi esse vai e vem. Quase reprovei por falta na escola técnica, então eu tinha que focar. Terminei o curso, peguei meu certificado, voltei para a PUC. E aí já voltei com uma oportunidade ótima de ser estagiária da instituição. Então eu fui trabalhar na PUC, então eu ficava na PUC o dia inteiro. Aí
como não se apaixonar, né? Pelos professores, pela convivência, pelo trabalho. Então eu ficava, nessa época era integral o curso, de manhã eu estava na PUC estudando. Eu já almoçava por lá, à tarde eu estava na PUC trabalhando. De noite eu estava na PUC estudando. E isso foram alguns anos. Eu passei num concurso público antes de terminar o curso, né? Então eu saí da PUC, cheguei a estagiar 6 meses mais ou menos num escritório de arquitetura e assumi o meu cargo público, onde eu estou até hoje, são 23 anos, né? E formei, só que eu assumi um cargo público na área de construção civil. Então eu sofri tudo que minha mãe tinha medo que eu sofresse. Sofri lá. E prossegui, né? Aí fui para fazer especialização na engenharia civil, em construção civil, porque era a área que eu atuava. Atuei com projetos de arquitetura, com execução de obra, projetos de reforma, execução de reforma. Então, nessa época eu investi muito nisso. Em 2012, eu recebi uma ligação, né? Olha, tá precisando de professor aqui na PUC. Meu coração disparou, porque eu sou apaixonada na PUC. Eu falei, nossa, mas eu nunca dei aula. Ele, não, fala com o coordenador. Liguei pro coordenador. Ele falou, o que você faz? Eu falei, eu sou fiscal de obras, minha Aparecida. Ele falou, não, você vai dar conta de dar aula. E assim eu caí de paraquedas numa sala de aula e nunca mais saí. Porque eu descobri uma paixão que eu tenho. Às vezes se fosse no escritório só, né? Não ia ser tão difícil. Ia ser mais difícil enfrentar a aula, mas como está na obra, né? Todo dia coisa difícil para resolver. Muitos desafios, né? Muita coisa. E aí ele falou, não, você vai dar conta. E eu falei, tá bom, então eu vou. Ele falou, isso era umas 8h30 da manhã, ele falou, 10h30 você entra em sala de aula, bloco tal, sala tal. Eu falei, e agora? E ele falou, se apresenta, fala que você é a nova professora. Eu estava substituindo uma professora que tinha ganhado o Enem. E segunda-feira você começa o conteúdo. E eu fui para engenharia, eu entrei na PUC pela engenharia, dando aula de desenho geométrico, desenho projetivo, projeto de arquitetura e o início do que é arquitetura e urbanismo, né? Que são as disciplinas que eles tinham. Lá eu fiquei 2 anos e fui dar aula na arquitetura. Você fez concurso, não fez? Fiz. Passou em primeiro lugar. Sim, aí foram os mestrados, né? Quando eu comecei a dar aula, eu falei, olha, preciso estudar. Eu senti uma necessidade, um desejo de voltar a estudar. Aí eu tinha acabado de abrir o mestrado da UFG. Aí eu fiz a seleção do mestrado, 10 anos sem estudar, passei em segundo lugar. Eu falei, uau, agora eu tenho que estudar. E eu consegui uma bolsa da FAPEG, eu fui aluna bolsista, que eu consegui reduzir minha carga horária de aulas com aquele valor e consegui manter ali uma rotina de trabalho e estudo. Porque a FAPEG tem uma bolsa que você pode trabalhar, né? Aí do mestrado eu gostei tanto. Apesar de ter chorado muito, eu chorava e estudava, né? Mas mestrado, doutorado é assim. É um sofrimento prazeroso. E aí falei, vou emendar. Em 2016 eu defendi a minha dissertação e já estava como aluna especial no doutorado na UNB. Então fiquei como aluna especial, fiz a seleção, passei em primeiro lugar na FAO da UNB. E aí fiz o doutorado, só que aí o meu doutorado teve muitos contratempos, né? Eu tive um adoecimento muito grave, eu precisei me ausentar, trancar, pensei em desistir muitas vezes. Eu acho que às vezes quando a gente chega ao fim, passa por um processo muito atribulado, a gente consegue olhar para trás e ver assim, muita força, muito amadurecimento. Mas acho que a coisa mais importante que eu ouvi na minha banca de defesa do doutorado foi esse ano. Olha, foram 9 anos tentando terminar um doutorado, fazer um doutorado. Foi ouvir um dos professores, queridíssimo, todos eles que estavam lá, foram professores que me acompanharam desde o mestrado, falar para mim, olha,
você podia ter desistido e estava tudo bem, porque o mais importante você escolheu, que era você e os seus filhos. Então foi um processo para mim, não só de aprendizado acadêmico, mas meu, emocional, maturidade, e poder ter fechado esse ciclo para mim foi muito importante. Mas estamos aí, né? Desde o mestrado, uma nova área de atuação se abriu para mim. Então, eu parei com os projetos de arquitetura, construção, reformas e comecei a trabalhar com estudos de impactos urbanos, porque a minha pesquisa de mestrado e doutorado é nessa área. Então, já são 10 anos elaborando estudos de impacto de trânsito e vizinhança aqui em Goiânia e no Brasil. Eu já tenho estudos de grandes empreendimentos fora daqui, né, de Goiás. E estamos aqui, mudando áreas de atuação. Nesse processo, eu consegui, dentro da própria prefeitura, migrar, né? Então, eu saí da área de regulação urbana, trabalhei com mobilidade e trânsito dentro de Aparecida. E agora eu estou na Secretaria de Meio Ambiente, com projetos lá que brilham os olhos, né? Querendo, né, junto com a minha secretária, que é a Poliana, com projetos aí para implantação de ecopontos. Então a gente está com uma coisa assim que brilha os olhos. Agora essa coisa do doutorado, eu não conheço ninguém que passou pelo doutorado em brancas nuvens. Todo mundo sofre muito. O doutorado é um momento muito sofrido. Eu fiz meu doutorado no tempo mínimo, mas foi muito sofrido. Pensar em desistir são milhares de vezes. E ter muitas doenças durante o doutorado também é muito comum. Então, eu não sou uma pessoa depressiva, não sei se eu ainda vou ter uma crise, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente. Mas eu tive momentos também no doutorado, teve um momento que eu achava que eu estava fazendo as coisas ótimas e eu passei 7 noites sem dormir. E aí eu mesmo percebi que não era normal, né? Fiz tratamento psiquiátrico durante 2 anos, até eu conseguir terminar. E aí quando você volta a entender, você vê que muita coisa ali é lixo. Então, não é uma coisa fácil. Doutorado é uma coisa muito difícil. E aí tem uma série de doenças que vão permeando isso, né? A falta de sono, o seu organismo. Eu tive muitas doenças de baixa imunidade. Então, não é fácil. Doutorado não é uma trajetória fácil. Você pode perguntar, pelo menos os que eu conheço todos, a Sandra Pantaleão foi muito difícil, Pedro Máximo foi muito difícil. É uma fase que meio tira a gente do espaço. Muito solitária. Muito solitária. Por outro lado, você tem família, seja como for, mesmo não tendo filhos, você tem uma série de relações emocionais e do cotidiano que são muito complicadas, né? E que você não pode abrir mão, assim, de um pai, de uma mãe, ou de um filho, do trabalho. Então, a gente não consegue dedicar 100% àquilo, é impossível. E a gente tem muitas dúvidas, né? Se aquilo é da gente mesmo, ou se aquilo é de tudo que a gente leu e confundiu e misturou. Então, a gente tem muitos momentos muito difíceis. Assim. O meu ainda foi agravado por algo, né? Eu acho que hoje eu consigo falar sobre isso sem muita dificuldade. Por isso que eu falei no começo, né? Do machismo, do que minha mãe temia. Eu sofri uma agressão em obra. Então, antes de eu iniciar o doutorado, eu estava finalizando o mestrado, eu sofri uma agressão numa obra que eu fui vistoriar. E mexeu muito comigo, muito a ponto de eu ter síndrome do pânico. Então eu terminei o mestrado e comecei o doutorado com um adoecimento gravíssimo. Eu tinha crises muito fortes, eu precisei me ausentar do trabalho, eu fiquei 6 meses fora do trabalho. Só que até eu perceber que eu estava tão doente, procurar a ajuda adequada e me cuidar,
eu agravei muito, foi quando eu precisei trancar. E nisso eu me separei, assim... E aí a vida vai fazendo um turbilhão, né? E aí eu não dei conta. Então eu cheguei num ponto que eu ficava dentro de casa. E se eu saísse de dentro de casa, eu achava que eu ia morrer e deixar meus filhos. Então foi um momento para mim muito difícil, muito difícil. Então eu fiquei mais de 2 anos com o doutorado trancado, me cuidando dos meus filhos, tentando recuperar. Tive que entrar com processo de readequação de função na prefeitura, porque nem sempre as pessoas sabem que esse adoecimento é real e elas compreendem, te dão o suporte que você precisa. As pessoas questionam o laudo médico. Então eu precisei pegar os meus laudos médicos, entrar para um juiz e falar: adequa essa funcionária, porque ela não consegue mais atuar nesse local por causa de um transtorno pós-traumático. Por isso que eu falei, então as mulheres no nosso mercado, elas sofrem muito. E assim, por isso que às vezes a gente vê muito arquiteto e urbanista que está só no escritório fazendo projeto, porque é uma área muito preconceituosa. Quando esse arquiteto sai do escritório e vai para a obra, nem sempre ele é respeitado, nem sempre e eu não estou falando de respeito do trabalho dele, não. Estou falando de respeito da pessoa, o tom de voz. Eu sofri uma agressão que partiu para o físico. Então, assim, é algo que é real na nossa profissão. Sim. Aí pensa isso tudo com problemas pessoais graves, né? Porque passar por um divórcio não é uma coisa simples. Não mesmo. O doutorado e o mestrado que me salvavam. Era o momento Entrar em sala no de seu aula mundo que me salvava. Quando você foi meu aluno, eu estava me recuperando dessa parte. A minha psicóloga sempre falava: o que você sente quando você entra em sala de aula? Falei: eu sinto como se eu fechasse a porta e tudo ficasse lá fora. E em sala de aula eu sou eu. Eu amo aquilo que eu estou fazendo. Eu me conecto com os meus alunos, eu tenho prazer no que eu estou fazendo. É como se fosse uma terapia para mim. Quando eu abro a porta e saio da sala de aula, eu não consigo fazer mais nada. Eu tive essa experiência. Por isso que eu falo que a sala de aula, se falasse assim: Evelyn, você vai ganhar como professora tudo que você precisa para viver bem, eu deixava tudo para dar aula. Também. Porque eu acho que todo mundo que é professor. Quem gosta de ser professor, gosta de passar conhecimento e gosta de estudar. E de conhecer. Como eu aprendo com os meus alunos. É muito bom. Como eu preciso estudar toda vez que eu... Mesmo um conteúdo que a gente vai repetir, a gente precisa se atualizar. Você atualiza a aula, você descobre tanta coisa. Então, para mim, assim, a docência me deu um novo fôlego profissional. Até desenhar, eu comecei a desenhar mais. Eu desenhava projeto, eu fiz algumas obras, casas, algumas coisas, e fiz também toda a revitalização do centro de Goiânia, recuperar toda a Avenida Goiás, foi sob minha coordenação. Mas a sala de aula me fez desenhar à mão. E a gente aprende muito nisso, né? Porque até a terceira dimensão, tudo, então é muito bom. Eu também tive um momento de afastamento de trabalho, porque nesse momento que eu não estava dormindo, eu tinha que recuperar o sono, e não era fácil. E quando você começa a recuperar o sono, você passa a dormir demais, então você tem que se manter. Então eu passei 6 meses, praticamente, tive uma crise de pânico só, passei 6 meses praticamente estudando, escrevendo e dormindo. E minha mãe também falava muito, porque eu fui com uma psiquiatra mesmo. Eu também. Porque eu precisava dormir, né? Eu precisava dormir. Olha que podcast, né? Os bastidores do mundo atual. Exatamente, do mundo do estresse que as pessoas falam que não existe, entendeu? E eu adoro esse formato justamente por conta disso, porque eu adoro ver a trajetória das pessoas, né? As superações delas, né? E eu, quando, assim, não
não converso com a pessoa, comunico com a pessoa, eu fico muito naquele mundinho meu e parece que todo problema que eu vivo, né, é algo assim maior do que minha vida, né? E aí quando a gente conversa com um, com o outro, ver que eles também passam, né? Os outros também passam dificuldades, né? Tem vivências de superações, isso assim me anima de uma forma muito grande, me faz contornar esses problemas, né? De uma forma mais natural, né? Eu penso que esse formato essa é a grande virtude dele, né? É isso. E a sociedade, ela é cruel. Eu não sofri agressões físicas. Mas até de falar, de negar que não existe machismo. As pessoas falam, o que é isso? Isso é um superado. Não é superado. E a gente sofre muito até em formas indiretas, mas indiretas, diretas. Quando eu comecei meu doutorado, eu tinha um carro daquele da Ford, um jipinho e tal. E aí eu tive que vender, ele era novinho, tive que vender. Comprei um Palio, pé de boi, porque eu estava fazendo na USP. Eu tinha que ir, não era online, era presencial, eu tinha que fazer as disciplinas. Então eu tinha um gasto grande e eu usava pouco carro. Então era uma opção natural, né? Eu vou usar carro só para ir para a PUC, dar aula, em tais dias. Não vou ficar rodando, porque eu não posso, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer o trabalho da PUC e dividir a vida entre São Paulo e Goiânia e tem que pagar as despesas, reduzir, né, os gastos, reduzir não, as despesas e pagar maiores gastos. Então, um dia na PUC, a pessoa viu que eu não estava mais no carro Ford, o jipinho, e eu estava num pé de boi. Ele falou assim, uai, Lana, agora você... Claro que homem, né? Agora você é pobre? Você deixou de ter o glamour e passou a ser pobre? Falei, não, eu resolvi investir na minha intelectualidade. Então, isso gasta, isso custa. Então, para mim, hoje, eu não preciso dessa aparência do glamour, eu preciso investir em mim. Eu já estou numa fase que eu estou trocando a beleza, a aparência, por inteligência, então, por competência. Mas é assim, a gente sofre isso, né, no cotidiano, a gente sofre poder mesmo. Contribuir, né, seus alunos. Isso. E não é só para os alunos. Pra gente, né? Nossa. Eu acho que o conhecimento primeiro é para você. Nossa. Eu acho que desvenda e abre os olhos para você enxergar o mundo de forma diferente. Sim. Aí, quando a gente é professor, claro que isso vai para os alunos, né? A sua paixão, aquilo que você sabe, é transmitido de uma forma diferente. Mas a nossa influência não é só sala de aula. Eu e a Alana, nós temos uma influência que vai além da sala de aula. A Alana hoje no CAU. Esse conhecimento é hoje disseminado no país inteiro. Né? Eu estou lá em Aparecida há 23 anos. O ano passado eu tive a oportunidade de representar a PUC nas audiências públicas de Aparecida. Então, você falar dessa discussão de cidade, de planejamento, com outro olhar, com outra bagagem, é diferente. É diferente, sim. O conhecimento, eu já estou na 3ª gestão de conselheira federal, né? Nós somos federativos com o Senado, com a Câmara, nós temos o mesmo tanto de representantes, não interessa se é São Paulo, se é Goiás ou se é Rondônia, que tem um número pequeno de arquitetos, como o Acre, como o Amapá, como Roraima, mas nós somos federativos e somos obrigados a ser. E quando eu entrei no conselho, primeira gestão, eu fui coordenadora da comissão, na época era especial, de políticas urbanas e ambientais.
E essa comissão tinha sido criada na primeira gestão, eu estava na segunda gestão eu fui como federal, foi minha primeira gestão federal, mas foi a segunda gestão do CAL. E era para acabar, porque o professor, que era uma pessoa fantástica, que é o Paulo Ormindo, da Bahia, ele era muito, assim, discutia muitos textos, as possibilidades, mas não era aquela pessoa que discutia a prática. E eu transformei essa comissão num debate mesmo de questões climáticas, de questões territoriais, de diferenças de territórios, de enfrentamento dessas diferenças. Então, assim, ao mesmo tempo que era um novo olhar, a gente teve muita oportunidade. Eu fui a Quito, no Fórum Mundial, representando, convidada, cavei um convite, nós fomos, o presidente, eu e mais 2 conselheiros, um pelo estado dele e outro como conselheiro do Fórum de Presidentes. Então, a gente foi, mas antes disso eu fui enfrentar, junto com a população, discutir as enchentes que ocorreram naquele ano, enchentes terríveis, dos rios amazônicos, né? Do Rio Negro, então, assim, tiveram enchentes no Acre, por exemplo, a gente chegou até a parte central da cidade, que foi, às vezes, enchia até 2,5 metros, 3 metros de altura. Eles são mais ou menos preparados como você pensa em qualquer povo amazônico, porque eles sabem dos problemas das enchentes dos rios amazônicos. Mas a gente aprende demais, aprende a pensar melhor o território, pensar melhor porque a gente faz ocupação, e a ocupação em si, ela é uma deterioração, né? Ela deteriora o território, e a gente tem que voltar a tornar o território resiliente, endógeno, né? Ele tem que voltar a olhar para ele mesmo. Então, e a forma que as pessoas vivem depende muito disso, dessa diversidade. Então, e daí eu fui, né, agora, nesse ano, final do ano passado, nessa gestão, eu fui a Kuala Lumpur, né, no evento que a gente começa a discutir mais seriamente isso que é global, isso não é parcial, isso é global. É viver essas diferenças do território em todos os lugares, viver pobreza em todos os lugares. Então, assim, as pessoas, nos Estados Unidos tem pobreza, tem muita pobreza. Muita pobreza. A gente só vê a parte do glamour, mas tem muita pobreza maior do que a parte rica. E aí, quando você vai para um lugar mais que tem maior necessidade, porque Kuala Lumpur também todo o território ali, Singapura, Kuala Lumpur é um território de glamour, né? Um território Mas mesmo ali nas periferias, quando você anda, tem muitos conjuntos habitacionais desses mais comuns. Então, assim, a pobreza está em todos os lugares. E o enfrentamento que a gente tem hoje de tornar o território... Porque a questão, por exemplo, das mudanças climáticas, ela é muito cruel. Porque elas são secas muito profundas e são enchentes muito grandes. Então, você vive 2 momentos dramáticos, né? 2 momentos dramáticos. Um momento de seca, muito profundo, e aí, o que você pode plantar para comer? Porque a seca é muito terrível. E um momento de enchente que vai levar tudo. Porque a gente não é só, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente não está falando só de calores extremos, que o ano passado a gente viu aí, a Índia chegou a 54 graus, a população estava morrendo na rua, as pessoas iam para os hospitais para serem encharcados de água, toalhas brancas encharcando de água, porque as pessoas estavam morrendo com calor extremo, sendo queimadas mesmo.
E você vê frios super extremos. Então, é trabalhar esse momento que a gente vive, quando a gente pensa isso, não é pensar isoladamente uma Amazônia ou qualquer outro território que precisa ser protegido e que tem populações Mas ali, o planeta todo. Assim, tem muitas pessoas que falam que o clima, né, assim, a Terra tem sim seu movimento, né, passa por diversas transformações naturalmente. Sim. Só que não dá para negar que o homem, né, como ele está tão espalhado, né, e o impacto do homem está tão grande, né, que com certeza tem impacto nessas movimentações naturais já da Terra. E, assim, um dos assuntos, né, que me encanta muito é sobre essa infraestrutura verde, que vem respeitando o nosso meio ambiente, né? Esses comportamentos, esses movimentos naturais. E a primeira vez que eu fui saber sobre infraestrutura verde foi no Projeto 5, com a Evelyn. Então, que me fez aproximar bastante de você, né? Você fez um livro sobre. E, assim, no nosso projeto, a gente tinha que fazer um parque urbano, né? Numa área lá no Novo Mundo, e ele estendia, vamos dizer assim, essa transformação urbana estendia para a Praça do Cruzeiro. Uhum. E eu me expondo, né, o que eu pensava e tal, lembrando de uma aula que eu tive com meu professor de biologia. Professor, a gente chamava ele de Eloy. Uhum. Que ele falava sobre as praças, os parques, tanto que esses espaços são como se fossem futuros, vamos dizer assim, espaços que estão destinados à morte. Por quê? A decair, porque não tem uma ligação um com o outro. E as árvores precisam de variação genética, precisa de alguns animais que fazem, né, a movimentação das sementes, espalhar sementes. Então, dessa importância nessa interação do animal com as plantas, né? E eu falei, né, sobre isso, né, de fazer uma via verde. E a Evelyn falou, tem um estudo que fala sobre isso, infraestrutura verde. E eu fui buscando mais saber sobre isso, né? Então, são assim, técnicas que a gente aprende com a natureza, né? Que a gente afastou muito desses conhecimentos que Deus já colocou nas nossas mãos aí, né? Ofereceu na sua criação, né? Então, eu penso que a gente tem que unir a essa criação para conseguir continuar, né? Sobrevivendo. Não tem como. A gente tem que unir a Deus para a gente continuar sobrevivendo. Nós temos que nos colocar como seres que fazem parte, seres vivos que fazem parte de uma globalidade, de um complexo de vida. Toda vez que a gente desequilibra um complexo, aquilo vai gerar, toda vez que a gente não respeita o fundo de vale, a área de alagamento dos rios, aquilo vai reverter contra a gente. Não tem jeito. Então, assim, porque a calha do rio encharca aquilo. Então, quando ele sobe, ele tem que ter
a floresta que trança o solo e que permite que ele suba, porque ali se chove muito, ele não consegue conter, porque a calha já é encharcada. Então vai subir. Então é preciso que isso seja pensado para não haver deslizamentos, assoreamentos. Mas a grande questão não é pensar a mesma coisa para todos os lugares. E nem o próprio rio, ele tem lugares que a calha alaga mais, tem lugares, porque vai depender muito da topografia, né? Quando você tem uma topografia mais plana, é claro que vai subir mais. Quando você tem uma topografia mais íngreme, ele está ali contido na calha, né? Então, é preciso que a gente pense toda essa diversidade. Agora, e aí, pensar o parque ou pensar a rua, o que eu estou pensando urbano, é o parque urbano, a rua, os espaços urbanos. Então, pensar isso também, pensar a propriedade do solo próximo desses lugares, se é mais plana, você vai ter um lençol freático mais aflorado. Então, fazer fundações profundas nesse lençol freático interfere em todo o processo de cidade e até de alagamentos e tudo mais. Então, é uma coisa que você tem que pensar na capacidade do território e torná-lo, com a nossa intervenção, resiliente, ou seja, capaz de absorver e ainda assim trazer transformações que não façam com que essas transformações que vão ser internas do território, não façam com que aquilo vire um outro problema. Então, essa capacidade de pensar o território, deixar que ele seja capaz também de absorver e ser capaz de, por ele mesmo, responder, essa capacidade é que a gente tem muita dificuldade. E virou moda, né, começo dos anos 2000 e tudo, virou moda pensar os territórios chineses, o sul da China, né, e ali a gente envolve Bangkok, envolve Kuala Lumpur, envolve Singapura, e aí vai lá para o Vietnã, vai para a China toda, dessa coisa das bacias, né, como projetos de parques que são capazes de absorver. Mas isso, eu esse ano tive a oportunidade, eu estudei, para estudar essa infraestrutura verde, eu estudei o projeto do Emerald Necklace, em Boston. Esse projeto é lá de 1850 e poucos. E o Frederick Olmsted, que fez o Central Park, o Central Park foi um grande parque central, maravilhoso, respeitando a topografia, respeitando as áreas alagáveis, mas ele traz esse conhecimento e ele não só mais em Boston, que era uma cidade rica, mas ele começa pela cidade central, que era sempre alagada, faz o Back Bay Fens, né, que é o grande parque, é um dos maiores parques urbanos, assim, com todas essas questões, mas aí ele já pensa no conjunto. Então, a princípio, eram 7 parques que não eram só o parque em si, mas eram as grandes avenidas. Então, veio a Bay Fens, que é uma avenida enorme, toda vegetada, para fazer esse corredor genético. E como Boston é uma cidade marítima, né, que tinha muitos efeitos da maré, então ele vai trabalhando esse colar de esmeraldas capaz de absorver, e assim, com grandes bacias de absorção, respeitando os espaços que não podiam ser ocupados. Hoje, Boston, já toda a área porque o Back Bay Fence está aqui e ele foi construindo assim, chegou até o 7º parque, que era Harvard, né? Que era o Arboretum. E é muito interessante você ver Harvard, porque ela não é um prédio. Ela é um parque onde os prédios estão instalados. Então,
o centro de pesquisas, o MIT, as áreas, tem igreja, tem lugares para as pessoas pensar, refletirem, espaços mistos, então, espaços de convivência, mas são todos assim dentro de um parque, então andar em Harvard é andar muito. É um exemplo de que não é uma utopia, né? Que é realizável tudo isso, né? Sim. Se a gente unir forças, né, e conhecimentos, a gente consegue uma relação boa com o meio ambiente. E pensa que eu estudei isso no começo, de 2008, 2009, em 2010 eu já terminei meu doutorado. E foi a primeira vez que eu fui a Boston. Então, ver isso, e ver isso não naquela proporção da magia que a China agora começa a fazer, mas naquela proporção de quem pensou lá atrás, 1800 e pouco, e que a cidade absorveu. A parte daqui hoje é a parte industrial, grande, mas Boston não tem indústria. Aliás, Estados Unidos não tem indústria. Estados Unidos vive da China, né? Porque tudo é produzido, tudo. Manufatura não é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos cria, pensa, produz, mas manufaturado é todo na China. Então, a gente começa a entender a loucura das pessoas quando as pessoas querem brigar com o mundo, né? Porque não se produz. A produção que existe nos Estados Unidos é da construção civil, que é bastante profícua. Mas fora isso, e aí você vê toda a parte porque a parte central e a parte que foi sendo feita pelo Frederick Olmsted era a parte da parte baixa, né? Que era onde começou Boston. E depois, agora, toda essa parte das marés aqui, dos portos, estão todas muito ocupadas e muito adequadas. Então, essa cultura que as pessoas adquirem é muito importante, né? Então, e ele fez esse sistema do parque com a avenida, esse sistema de migração biótica que é fundamental. São os pássaros e os roedores que fazem isso. Eles precisam dessa floresta para fazer o seu ciclo, né? De ida e vinda. Então, e se conter na floresta. Porque quando você acaba com essa floresta, como aqui em Goiânia, você pensa ali o Areião. Então, os macacos, eles foram para onde? Eles eram da floresta ali. Eles foram para onde? Para os apartamentos. Porque esses dias eu peguei uma atravessando a 90. Eu falei, gente, ele tem que aprender a atravessar na faixa. Senão vai ser atropelado. Pois é, então não tem jeito, né? Se você contém o espaço deles viverem, se você não deixa eles viverem fazendo os ciclos corretos, eles vão passar por lugares que eles não poderiam passar. A Aparecida está vivendo isso agora, com a implantação daqueles novos condomínios. A gente foi fazer vistoria em algumas áreas e os animais daquela região, daquela mata que era lá, que era um lugar, né, sem ocupação, começaram a subir em busca de alimentos para os fundos de chácaras que seguem ali o curso d'água e entrar dentro das casas atrás de alimentos, porque tirou o espaço deles. Essa discussão me traz um outro olhar, né? Por que nós fazemos tudo sem integração? Exato. Porque o que é essa discussão da infraestrutura verde? É toda a parte verde da cidade, permeável, ter uma integração. Mas a gente faz tudo desintegrado. Tá? Esse parque atende esse bairro, esse parque atende esse bairro. Mas é a única infraestrutura que a gente não enxerga como uma rede. E quando a gente olha o asfalto, a água, a rede de esgoto, o transporte coletivo é uma rede. Você tem pontos de conexão que fazem uma ligação sobre o território. E a gente precisa começar a enxergar que o verde da cidade, que não é só a árvore, não é só a área de preservação permanente, porque a gente precisa de infiltração, a gente precisa de árvores frutíferas, precisa animais, a gente precisa de áreas de lazer, a gente precisa de uma paisagem urbana agradável, que dê um clima agradável,
nessa distorção climática que a gente vive, a gente precisa entender que isso precisa ser uma rede, assim como as outras infraestruturas. A gente precisa de rede para circular como seres meio vivos. Todo ser vivo precisa de rede, né? Então, a vida precisa circular. Se a gente limita ela a pontos, não vai ter essa circulação dessa vida. E esse fluxo, sem esse fluxo, a gente vai morrer, que é o que está acontecendo. Sim. Aí eu falo, né? Esse aspecto me lembrou que tantos casos de visitas, eu fui visitar uma chácara de um condomínio feito à margem de um rio, no fundo de várzea, com uma vazão intensa em Aparecida, que é o Santo Antônio. E aí tem uma área de alagamento que não poderia ser ocupada, mas foi permitido ocupar. E agora eles estão com um problema, porque quando chove, a água sobe e eles tiveram esse assoreamento, essa erosão, desestruturou a construção de lazer deles. Está tudo trincado, tudo rachado. Mas por quê? Porque já está lá no plano diretor que não pode ocupar, não pode haver negociação. Então, essas negociações de área permeável que você vai reduzindo, o poço de infiltração que não é construído, é como se a gente desconectasse toda essa infraestrutura verde que a gente nem tem ainda. Mas quando a gente tem uma quadra, lotes ali fracionados, e você tem uma infraestrutura verde daquela edificação, isso está contribuindo com a cidade. Então, a gente precisa começar a enxergar que tem que ter uma integração de vários elementos. Sim. Porque senão a nossa cidade vai acabar, na chuva a gente não vai sair, lugares que não são alagados vão começar a ser, casas que ainda não foram levadas vão começar a serem levadas, e isso tudo vai atingir. A gente viveu isso, está vendo setor isso sul, intensamente. O alagamento que a gente teve aqui. Aqui no setor oeste, lá na cabeça ali desse parque aqui do Lago das Rosas, uma vez, eu não sei, você pode ser que lembre, não vai lembrar disso, mas ali teve por causa do rio, ali do parque, né? Teve uma erosão enorme que abalou o asfalto inteiro e pegou até o edifício da ponta. A 90 agora. Pois é. Foi fechada ali, pertinho do Parque Areião, porque de alguma forma teve um abalo, uma movimentação de terra e criou um oco. Ia desabar o asfalto. Sim, uai. Com o BRT do lado. Sim. Mas como houve uma vez em São Paulo a construção de metrô, né? Que ruiu toda, que era para fazer aqueles 7 pavimentos de níveis as pessoas acham que vão poder tudo, né? Que a obra de arte vai conter tudo, essa obra construída, mas não é assim, como agora lá no sul, né? Que o Guaíba e porque aquela é uma lagoa, mas é uma grande lagoa de um grande leito. Então, sobe, faz todo o aeroporto de Porto Alegre ficou quase um ano desativado. Então, não está só nas partes, como nós estamos tão ávidos por mostrar que a gente consegue fazer as coisas e construir e levar a obra de arte, que chega num momento que a gente não assim, as pessoas, na verdade, sabem, né? Quem está fazendo sabe. Mas se ela conseguir fazer e entregar antes de acontecer a tragédia, aí o problema é de quem comprou. Então, como aqui no setor oeste atingiu aquele prédio da ponta, mas é um prédio de classe média alta, né? A prefeitura logo dá um jeito de consertar. Mas a gente está vendo principalmente nas pontes, todas essas obras de arte, que a gente chama de enrocamento, com as pedras, vira e mexe, elas estão, porque ali não pode fazer gabião, né? Ali tem que fazer enrocamento, para a água poder
filtrar. É muito importante essa imagem de ver a cidade como um organismo vivo, né? Sim. E quando a gente olha muitas cidades, né, do alto, a gente vê como se fosse um câncer mesmo, né? Uma massa cinzenta que vai espalhando, tomando conta de tudo, né? E tirando toda vamos assim dizer, a vida daquele espaço. E gera, né, as complicações em todos os sentidos. Imobiliária, climática, né, térmica da cidade. Recente, né? Tirar aquela área de mata da cabeça de quadra ali, que tem o clube de engenharia e tudo. Aquilo era uma área de proteção, de infiltração. Então, quando você acha que tem uma área aqui, está construída aqui, está construída aqui, está construída aqui, eu posso tirar isso aqui. Não pode. A floresta urbana, por isso que nós, né, até participamos de muitos movimentos para não vender aquilo, não pode entender que o que aconteceu na 90 não está ligado com isso. Entendeu? E é preciso que essa floresta seja cada vez mais bem trabalhada, no sentido de que a arborização de calçadas, a arborização de avenidas que fazem esses corredores e que torna a cidade mais agradável, né? O clima melhor, menos poluído em termos até dos gases atmosféricos, que a árvore tem essa capacidade de filtrar, até no sentido de caminhar, você ter um espaço mais sombreado, mais caminhável. Então, isso... Não, e quando você pensa na infraestrutura verde como uma rede, você vai definir, a partir das características locais, quais são esses espaços adequados. Então, onde eu preciso de piso drenante? Onde o carro vai andar sobre um piso drenante? Porque aquela região é uma região que eu preciso ter um escoamento de água. Aonde eu vou ter um lugar seguro e agradável para o pedestre? Há pontos de lazer. Quando eu olho, né, eu falo muito de Aparecida porque eu estou lá muito. Nossa, lógico. São 23 anos. 23 anos. Eu estou há mais tempo em Aparecida do que o tempo que eu vivi sem Aparecida. Eu entrei com 21 anos lá. Então, assim, quando eu olho hoje a ocupação de praças, de lugares que foram urbanizados, qualificados, é incrível ver a população saindo de dentro de casa. Sim. Porque aqui em Goiânia a gente está acostumado a ver, o Arnarião está sempre cheio, a Ricardo Paranhos está cheia. Tá? Mas quando a gente olha isso numa cidade, que era uma cidade dormitório, que era uma cidade sem qualidade de vida, e começa a ter a população não vindo para Goiânia e usando lá, porque uma coisa que a gente precisa entender é, Goiânia é uma metrópole. Goiânia sempre vai estar sempre sobrecarregada se a gente não começar a levar essa qualificação para os municípios que fazem parte desse metrópole. Então, a rede verde que Goiânia precisa não pode ser só Goiânia mais. Goiânia é a grande Goiânia. Isso precisa, se esparramar nesse entorno e ter para se tornar rede, porque nós não temos isso na rede viária, e os ônibus não vêm, vão lá. Então, a gente precisa ter essa conexão, porque mudar só Goiânia, por exemplo, não vai mudar Goiânia, vai mudar pontualmente. E qual que é o nosso problema? Tudo a gente olha na escala pontual. Eu trabalho com estudos de impacto, eu trabalho com o impacto do meio ambiente urbano, natural, uso do solo. Qual que é o problema? A prefeitura não consegue, a gestão pública não consegue pegar todas as informações da cidade e ver o impacto da cidade e ver o impacto regional. Ela olha o impacto de um edifício. Então, por que tiraram ali aquela área permeável lá, perto do clube de engenharia? Porque eu estou olhando só o entorno imediato. Que raio? 500 metros? 1000 metros? Isso não é nada. O impacto daquilo que a gente faz... Ele ressoa, ecoa por um espaço muito maior, porque Goiânia não é só Goiânia, é a grande Goiânia. Não, todo o espaço metropolitano, né?
Ele é assim, e não adianta você fazer só num espaço ou deixar de fazer em outro. Agora, a gente vai ter porque a gente está falando de municípios, mesmo Goiânia, não é um município rico, né? E a transformação até da forma como as pessoas pensam as coisas. Então, com as formas de vivência. Por exemplo, quando a gente fez Goiânia, quando Goiânia foi feita, né, a gente, que eu falo, nossos antepassados, nossas gerações todas, quando foi construído Goiânia, o setor sul foi considerado uma área de chá, tinha que ter uma ocupação extremamente cuidadosa, porque era bacia, o Botafogo era a bacia de abastecimento da cidade, não era meia ponte. Então, e foi pensado toda essa, o Buritis, todo pensado nessa infraestrutura. Então, por que algumas pessoas pensam e a gente não continua? Agora, a especulação imobiliária é terrível, né? Você conter a especulação e o município conter, a gente precisava de uma força política muito grande. Uma vontade. Uma vontade muito grande e confiar nos nossos técnicos, Sim. entendeu? Nossos técnicos são capazes de fazer aquilo que está sendo feito na China. Sim. São capazes de fazer aquilo que Boston fez a vida inteira. Nós somos capazes. É uma compreensão de que a gente não quer barrar eles. Uhum. Né? Eles são importantíssimos para a economia e tal, mas precisa ser algo de forma, assim, da melhor forma, para que a gente tenha a permanência desse bem. Sim. E ele não acabe em outros problemas, em mais gastos, em mais percas. Né? E a perda, ainda, para qualquer empresário, não é... Eles não entendem que isso vai gerar para eles. Porque se eles conseguem fazer um empreendimento e vender, depois de vender, vai ter um impacto, mas aí não é... Então, assim, acreditar nos instrumentos que a gente tem hoje, de impacto de vizinhança, de impacto de trânsito, de impacto na hidrologia, de impacto na vegetação. Então, trabalhar com sistemas não só agregados, mas sistemas endógenos, então trabalhar com a vegetação que é do lugar, trabalhar com as capacidades, a floresta que a gente fala dos matos, dos capins, ela é fundamental para manter o solo e para manter esses pequenos animais. Então, às vezes, quando a gente vê uma área, assim, uma área de, vamos dizer, porque nós temos muito, né? Nós temos muitas veredas, que são muitos buritis, mas nós temos, por outro lado, aquelas grandes áreas de matas secas, né? De algumas, e assim, grandes áreas que tem muito vento. Então, chegar ali e ocupar... Nossa característica de Cerrado, né? Chegar ali e ocupar aquilo desordenadamente e não criar novas condições para a circulação do vento, isso vai gerar momentos que vão destelhar tudo, que vão tornar lugares muito quentes, porque você vai barrar os ventos. Então, não entender o território para torná-lo capaz de absorver e nos responder é um desastre, né? É um desastre. Que continua sendo repetido, porque realmente o poder público não tem essa... Sozinho, ele não tem essa força. Sim. Então... eu fiz um trabalho, acho que foi no PR6, de Nerópolis, acho que foi. Aí... e aí a gente fez o estudo da área lá, né? Assim, uma cidade que está crescendo muito, e assim, senti um pouco triste de ver que ela está caminhando como Goiânia está caminhando, né? Crescendo sem um planejamento mais sério nessa parte, né? Assim, como toda cidade pequena,
busca uma área, né, próxima a um rio, a um córrego, né? Nerópolis também. Todas as cidades do mundo Uhum. nasceram perto de áreas de rios. Só que Porque é a necessidade humana, né? Nós não vivemos sem água. Só que aí não considerando o espaço, né? Estão chegando a ter certas áreas de invasão, né? E essas áreas estendendo, né, com novos planejamentos, né? Então não respeitando essas áreas ainda. Então isso traz um pouco assim de tristeza, né? Porque vai buscar um caminho que Que é falido. Que é falido, que vai ter Um modelo soluções, que é falido. que vai ter consequências, né? Isso. A gente não olhar as periferias urbanas. Como que é importante dessas cidades pequenas já começarem a movimentar Sim. isso, já ter isso na sua identidade já, para... As periferias urbanas têm que ser pensadas também como lugares que nós precisamos produzir alimentos. Então, se pensou que a gente podia produzir mandiopã para todo mundo comer, pão com a carne lá que era misturada, agora até os próprios grandes redes estão voltando a trabalhar com a carne mesmo que prensada, mas pensar que a gente seria capaz de substituir a nossa alimentação, que precisa de frutas, de verduras, de folhas, de leguminosas, capaz de substituir essa alimentação por processados, a gente também já viu que não dá certo. Então, toda cidade tem que ter uma área de segurança alimentar, que seja de produção, que seja de levar para a população alimentos mais frescos, em vez de transportar lá não sei da onde para aquele lugar. Então, e trabalhar produtos mais locais mesmo. O homem sempre sobreviveu no seu território com os seus produtos locais. Então, se a gente não vai, a grande população que eu estou falando, que precisa de segurança alimentar, se a gente não vai, como grande população, comer caqui ou ata, porque não se produz aqui, por outro lado, nós vamos comer muita goiaba, nós vamos comer cajus, jabuticabas. Então, é assim que a gente tem que pensar. Claro que a gente pode ter o exótico, a floresta urbana pode ter o exótico, mas é a gente pensar que trazer o exótico, às vezes, traz problemas, que traz pragas, traz um monte de coisas que a gente não aprendeu a conviver com eles. Então, fazer essa introdução, sabendo fazer essa introdução de plantação, gente, não precisa ir longe, né? O Peru fez lá, o México, Peru, que é um dos países pobres, ele tem mais de 8.000 platôs de plantação de batatas. Então, ele tem, e isso é uma produção que vai para o mundo inteiro. Então, por que a gente não pode criar essas áreas que são capazes de produzir? Ia falar, isso faz parte da infraestrutura verde. Isso. Quais são os lugares de hortas urbanas? Isso. Quais são os lugares de produção? Porque isso tem que estar conectado nessa Sim. infraestrutura. Sim. E aí sim, aí a gente começa a ter uma mudança de cultura. Sim, né? sim. A nossa cultura De ocupação extensiva. de poder, do mercado imobiliário, isso é uma cultura. É como que tudo está conectado, né? Então, realmente, essa cidade que, por exemplo, tão cinza, né? Como que isso tem um impacto também na psicologia dos moradores, né? Assim como na alimentação dos moradores, né? Então, tudo está interligado. A nossa saúde, ela é influenciada pela forma como nós nos deslocamos, Sim. pela nossa alimentação, pelo ambiente que nós vivemos. Como nós respiramos. E é saúde física e emocional, psicológica. Então, e engraçado que isso volta para o governo, né? Sim. Porque quanto mais doente a sociedade, qual é o investimento do governo? Na saúde. Nos hospitais que não conseguem atender. Então, quanto mais problemas de saúde, mais
gasto em saúde. Mas não adianta investir só em saúde. Precisa investir naquilo que melhora a qualidade de vida. Que é a nossa cidade Que é saudável, a né? nossa cidade, exatamente. Se a gente não tiver cidade saudável, a gente não vai ter isso. Eu também tive um momento de 6 meses trancada para conseguir me recuperar de um monte de coisas que eu fui tendo. E o nosso corpo é como corpo-cidade, como corpo-rio. As transformações, por exemplo, o rio, quando ele tem um assoreamento grave, ou quando ele tem uma vossoroca grande, ela está lá do lençol freático para fora. A gente não deixou aquilo, o lençol freático correr na sua forma natural, não deixou que aquilo acontecesse. Então, a hora que abre uma ravina, ele vem lá de baixo, e ele abre de uma vez no asfalto. Então, a gente também é assim. Desculpa. Cadê o... Aí, de lá. Tá atrás do negocinho. Eu falo muito com as mãos, né, gente? Eu, com a Evelyn, a gente passou por momentos dramáticos na nossa vivência própria, que a gente sabe, o que vem de dentro, a gente não consegue conter, como você sabe, aquela parte de passar e ir para um outro universo, a gente não consegue. Então, o nosso corpo físico, ele continua, mas o nosso corpo interno, ele tem transformações tão grandes que a gente não consegue mais, num determinado momento, ter controle sobre isso. E a natureza da mesma forma, se você não deixa ela trabalhar o interno dela, que é aquilo que as pessoas não veem, né? Mas é todo o lençol, toda a calha, toda a capacidade de ventos, né? Toda a capacidade de florestas, toda a capacidade de tanto interna como externa, porque o externo é reflexo daquilo que a gente é internamente, né? Então, se eu não deixo esse interno trabalhar, o externo vai se refletir em problemas de doenças, né? Então, a natureza adoece, a natureza está doente. Então, se a gente não pensa isso de forma adequada, e pode haver ocupação. Hoje, inclusive, eu defendo que as ocupações sejam mais verticalizadas. Primeiro porque perde o valor da terra. Então, a terra passa a ser uma unidade que você adquire. Então, ela é menos gentrificada, porque você teria, tudo muito pontual. Mas para você fazer essa ocupação mais verticalizada, você precisa que essa ocupação tenha mais espaços, que ela esteja numa área que tenha percolação da água, ela precisa de ruas. Então, assim, é preciso que essa cidade cresça mais pontualmente, com infraestruturas mais adequadas, tanto de obras de arte, né, redes de água, de esgoto, de tudo, como também da infraestrutura que o território é capaz de absorver. Então, hoje, pensar a infraestrutura verde para os territórios é muito importante. Eu gosto muito da permacultura, que ela traz algumas diretrizes sobre a forma, sobre uma cultura mesmo, uma nova cultura. E uma delas é que para cada problema, buscar ter 3 soluções, né? E buscando também, né, o ciclo das coisas, né, que complete um ciclo. Então, assim, eu vejo que na cidade há um investimento muito forte, né, muito grande. As pessoas, né, colocam seu dinheiro num edifício, num apartamento, né? Só que falta, né, esse pensamento nesse ciclo que deixa muito vulnerável a pessoa, né?
por exemplo, lá, acho que foi Espanha que teve o apagão, né? Uhum. Então, teve Espanha no apagão, pensa, uma pessoa que mora 20 andares, né, acima, né? Então, desse olhar, ó, eu estou pagando caro, mas eu tenho uma segurança realmente aqui, ó, se tiver um apagão, tem uma outra alternativa que que eu posso usufruir, né? Assim também como sobre o lixo, né? Então, é um material tão rico, que tem tanta energia, por que a gente não utiliza esse material para buscar energia desse material? Que é um material que a gente joga fora, né? Que a gente poderia extrair muitas coisas dali, né? Também com relação ao esgoto. Reduzir o lixo é uma questão fundamental, né? Começar por redução, né, do lixo. De consumo menos selvagem, né? E eu falo isso até para mim, porque eu sou consumista. E claro que quando hoje eu não faço mais isso. Eu ainda sou muito consumista, mas eu procuro tirar coisas do meu consumo que eu posso contribuir com outras pessoas que precisam. Porque quando a gente joga tudo para a periferia, esse lixão, ele é muito contaminado. Então, ele não vai mais produzir as necessidades. Quando a gente começa a separação do lixo e começa a entender que a alimentação consciente, de não fazer sobra de lixos orgânicos, ou até o consumo consciente das coisas, eu tenho uma experiência assim, pessoal mesmo, com o professor Antônio Lúcio e com a dona Terezinha, esposa dele, e com a família. Então, tudo deles era muito consciente. E ela foi dona de casa mesmo, criou os 4 filhos, mas ele sempre muito presente, trabalhou em casa. Então, o escritório dele sempre foi em casa, mas era escritório, ele ia para o escritório, mas muito presente ali. E toda essa questão, ela, por exemplo, ela quase nada de um alimento, ela jogava aquilo que a gente considera não alimento fora. Então, ela da banana, ela fazia aquelas, igual tem casca de laranja que ela fazia também, fazia todas aquelas casquinhas que você tem ali no cafezinho, entendeu? Ela, a couve, os talos, tudo ela aproveitava na alimentação. Então, pouquíssimo desperdício. Então, isso é muito importante. A gente tem que... O indivíduo fazer a sua parte também, né? Aí eu acho que vem a cultura individual importante, mas aí vem a cultura da gestão. Isso. Cadê nossas usinas de compostagem? Sim. Porque os alimentos orgânicos, eles não precisam apodrecer, eles podem ser reaproveitados, Lógico. eles podem virar adubo. Sim. Cadê? Aonde que a gente produz isso? Um incentivo também, por exemplo... E quando a gente precisa dar adubo, a gente não tem, né? Não tem. Por exemplo, a gente tem aquele caminhão que fica rodando, buscando, né, materiais reciclados, mas não seria mais inteligente a gente fazer, por exemplo, incentivos de pessoas que fazem essa separação, por exemplo, de destino de pilhas, né? Porque muita gente joga pilha no lixo comum, né? E vai contaminar o solo dos lixões. Teve ter radioatividade, né? Vai ter explosão. Teve aquela explosão de um lixão, né? Que contaminou o curso d'água. Então, esses incentivos inteligentes, eu penso que é uma alternativa muito legal. E acho que não só incentivos. Se eu não me engano, não sei se é Singapura, agora eu posso estar enganada. Ela transforma todo o resíduo sólido dela em novas produções. Asfaltos, materiais. Então, não tem lixo. Lá é lixo zero. Então, eu acho que falta não só a nossa consciência de separar, mas falta aonde vamos depositar isso corretamente. Porque se a gente tiver, eu vou fazer lá minha caixinha de pilha e vou levar para depositar no local específico. Se a gente tiver, eu vou separar o meu orgânico, porque eu posso ter o lixo orgânico e o lixo reciclável. Eu já separo o reciclável há muito tempo. Mas eu ponho lá no lixo, no prédio. Eu ponho lá no lixo da casa. No meu prédio isso tem as lugar lixeiras. para ser separado.
No meu prédio tem as lixeiras, e inclusive com as cores dos sacos diferentes, específicas. Então, tem a lixeira do orgânico, tem a lixeira dos vidros, tem os metais, papel. Mas não tem os perigosos. Não. Não, lá tem. Lá tem das Porque pilhas. não é todo Fica lugar do que tem lado, perigosos. inclusive, das pilhas, tudo, fica na recepção. Então, quando a pessoa desce, Legal. fica ali na recepção. Mesmo assim, as pessoas ainda não fazem corretamente, mas precisa de cultura. Precisa do incentivo, precisa de ter formas de gestão que possibilitem isso. Inclusive, porque, por exemplo, quando você coleta e o caminhão passa, você coleta o lixo que está num plástico de uma cor, o lixo orgânico, o lixo de metais. Então, eles precisam saber para colocar no caminhão, entendeu? Então, não é... Se a gente não faz isso, e a cultura do caminhão também não é criada para saber isso, ou depositar nos lugares corretos dentro do caminhão, mesmo jogando, ele sabe onde ele jogar, porque aquilo ali, o lixeiro, ele sabe onde ele vai jogar. Tem que saber em que lugar do caminhão que ele vai jogar. Para que realmente isso vire uma cultura de reaproveitamento e de tornar os espaços mais agradáveis, né? E não conviver com lixo é uma questão que a gente vai ter que rapidamente incluir nas nossas práticas urbanas. Então, saber, primeiro, produzir um lixo mais consciente, menos lixo, e depois saber separar esse lixo e esse lixo ir para as indústrias de transformação de forma correta. Então, e apoiar nossas cooperativas. Isso. Cadê o apoio dessas pessoas que vivem Dos catadores. Né? As nossas cooperativas são importantes. A gente despreza muito aquilo que tem sido feito hoje por poucos e que salva muita coisa e que ainda traz renda. Porque a gente tem um lado social que a gente não pode A apagar. gente despreza o feio, né? O feio, aquilo que é feio, ou que nos incomoda, a gente despreza. Então, a gente despreza o catador de lixo, a gente despreza até essas pessoas que trabalham na infraestrutura urbana, de limpeza urbana. São pessoas sujas, né? São pessoas borradas por aquilo que elas estão ali. O trabalho, desgaste. Mas Então, cumpre um papel essencial. Não, se a gente não tiver isso... E é isso que você está falando, foi importante, porque é uma questão social que a gente apaga muito. Você falou das periferias, das ocupações, dos parcelamentos. Nós precisamos ter essa cidade que pensa nessa população e que dá uma oportunidade, uma possibilidade de uma vida digna. Né? Então a gente precisa. E nós precisamos deles, né? Todos, eles precisam de nós, nós precisamos deles. Em outros países, essa diferença social não existe de forma tão expressiva. Isso. Um catador de lixo a um professor, você olha, o salário é equivalente, a vida é justa, é digna. Ele consegue viver de forma digna. Então, assim, a gente precisa dar dignidade e valorizar pontos que são importantes para nós. Nós precisamos da cidade limpa. Nós precisamos dos catadores, né? De quem recolhe o nosso lixo. Nós precisamos de quem separa esse lixo, porque a nossa cultura ainda não é essa de separar e entregar separado. E como dar essa oportunidade, como dar essas condições que são necessárias. Eu vivo de forma privilegiada. Eu moro na periferia, num condomínio fechado, mas eu precisei estar perto das escolas dos meus filhos, porque a gente sabe que a gente tem os bairros que são centralidades que têm as melhores escolas. Eu não tenho isso na periferia. Aí, durante a semana, eu fico com os meus filhos perto das escolas. E as pessoas que moram na periferia dependem do ônibus, que não é de qualidade.
que não tem a infraestrutura, não é, vou falar infraestrutura verde, a infraestrutura básica, a segurança, a saúde. Então, nós precisamos avançar muito como pessoas, como humanidade, como sociedade. Eu acho que enquanto a gente não conseguir mudar isso em nós, talvez a gente não consiga mudar a nossa infraestrutura. Porque eu acho que o que você falou é um reflexo do que está dentro de nós. A nossa cidade é um reflexo do que é a população. Isso. É do que nós somos. Então, nós precisamos mudar a forma como nós olhamos o próximo, como nós olhamos a vida, para que a gente consiga mudar essa cidade. E a natureza é maravilhosa. Vocês estavam falando, eu lembrei de uma pedreira que eu fui visitar. E lá eu vi um vídeo das explosões com dinamite, da rocha, né, para vir um maquinário. E num lugarzinho onde já foi escavado mais de 50 metros de rocha, virou-se um lago belíssimo, onde eles recolhem, captam a água das chuvas e usam essa água na manutenção da pedreira. Lavagem das pedras, molhar para diminuir poeira, os equipamentos. Que lugar belíssimo. E aí, naquilo eu tirei, não importa o tamanho da destruição que a gente faça, a natureza, por si, ela é resiliente. Então, nós construímos uma cidade terrível. Se a gente quiser e só dar um empurrãozinho, a natureza dá respostas fantásticas. Ela se refaz. Ela só precisa ter o espaço. A gente não dá o espaço. Sim. Então, para mim, esse lago me falou muito, sabe? Porque a gente explora de formas muito intensas. E que a gente pensa assim, nossa, agora que acabou, uma pedreira lá só. Não, um lago lindo. Depois vocês olhem na foto. E olha, gente, vamos falar. A natureza e as cidades estão doentes porque nós estamos doentes. Porque nós que fazemos essa cidade. Então, somos nós que estamos doentes e não somos capazes de pensar que a cidade precisa de cuidado do mesmo jeito que nós precisamos. Que nós vivemos numa comunidade que eu preciso de todos, por isso eu vivo em comunidade, porque se eu precisar só de mim, fosse autossuficiente, eu não viveria em comunidade, que eu preciso de todos, cada um na sua corrente, produzindo a sua parte com dignidade. Seja qual a parte do elo que você está formando, tem que ter dignidade. Dignidade é o mínimo possível que a gente precisa dar para as pessoas. Então, a cidade, ela tem que fazer isso. Quanto mais a cidade estiver doente, mais estamos doentes, porque somos nós. Então, e essa doença vai para nós, não tem jeito. Por que a Evelyn, por exemplo, fez a opção de estar num lugar mais tranquilo, mas que ela precisou estar em outro lugar por causa da necessidade da vida cotidiana. Então, até para ela mesma não ter uma diferença de fluxo muito grande de vida. Adoecedor, cansativo. Eu cheguei a cochilar no volante, dentro da cidade. Eu acho que seu microfone desligou. Desligou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar. Eu não estou vendo verdinho. Ligou de novo? Desligou. Então vamos da hora A gente e os microfones. O meu já mandei para o chão. Então, assim, a importância da gente estar conversando, né, mostrando esses exemplos de trabalhos que já foram realizados, porque isso mostra que tem solução, que a gente consegue contornar tudo isso, porque eu falo por mim, né, eu tô vendo toda vez nas televisões problema, na cidade, no cotidiano vejo problema. Por outro lado, você vê soluções quando você vê a permacultura, quando você vê
E ela não pode ser só ali. A permacultura, ela precisa ser na nossa rede alimentar, entendeu? Ela tem que existir em toda a nossa rede alimentar. Tudo que é importante, né, eu ter esses conhecimentos, porque senão eu acho que o natural é os problemas, essas dificuldades. Esse é o problema da nossa natureza humana. Nos acomodar nos problemas e achar que isso é normal. Sim. Dar normalidade a essa anormalidade. E vem muito por conta de não ter esses conhecimentos, né? E esse podcast vem para isso, para mostrar, né, que tem soluções, que tem caminhos mesmo de luta, né? Tanto na nossa pessoa individual, né, como também na nossa cidade. E esse é o intuito, né, do podcast e também. E agora para, né, a gente finalizar, né, que eu quero saber de vocês sobre o que vocês pensam de Goiânia daqui 10 anos, né, quando ela completar 100 anos de idade. Então, começar com a Lana. Bom, o que você pensa? Se ainda pensa do que você falou, né, na última conversa? Olha, eu sempre penso como culturas que eu já vi, como a Colômbia, no Peru, tudo, eu sempre penso que é possível. Eu sou daquelas pessoas que acredito que preciso da utopia. Então, eu não sei viver sem utopia. Eu só sei viver pensando que pode ser melhor, pensando que há formas de recuperação e de vivência. Então, quando eu vejo espaços urbanos que eram totalmente alagados e vivem hoje em condições habitáveis dentro da possibilidade do território, eu acho que eu sempre vou acreditar que, por mais que a gente tenha uma perda muito grande, que alguma transformação pode acontecer e pode mudar isso. Como a gente teve agora, o PL da devastação, né? Porque você pensar que o grande empresário vai produzir um estudo correto do impacto e ele é capaz, por ele mesmo, de fazer o juízo de valor, sem demarcar qualquer terra das possibilidades de alagamento, das possibilidades de infiltração, das possibilidades de vegetação, das possibilidades de vivência humana, porque esses territórios brasileiros, eles precisam. Nós temos povos ribeirinhos, nós temos povos quilombolas, nós temos povos indígenas, nós somos fruto de uma migração portuguesa, mas posteriormente de uma imigração africana muito grande. Então, nós temos muitos quilombolas, nós temos em todo o território nacional. Então, esses espaços precisam ser devidamente demarcados e a convivência da gente com eles precisa ser cotidiana. Então, se a gente não pensa que nós vamos manter os nossos povos originários que viviam aqui, ou mesmo os nossos povos, que são nossos, que migraram de outros territórios, mas que hoje estão aqui. Então, e que não vão voltar, e não precisam voltar. Eles precisam estar aqui. Então, eu vejo como uma conversa do Eduardo Galeano e de um repórter, eu esqueci o nome dele agora, mas ele mais instigou o Galeano a falar sobre a utopia. Então, eu penso sempre como a frase dele: o que é utopia? Utopia é aquilo que me leva a caminhar. Então, eu tenho que colocar lá na frente tudo que eu penso de infraestrutura, tudo que eu acredito que é possível fazer, tudo que eu vi que já fizeram, entendeu? Os Estados Unidos tem um parque, se não me engano, é Berkeley Hills, que foi feito em cima de um lixão. O filme daquele que é o palhaço, que
que viram, o último filme dele foi muito impressionante, sim. do Coringa. Foi muito impressionante porque ele era uma pessoa recaída, uma pessoa com problemas de sociabilidade, mas ele era uma pessoa normal. E ele se torna aquele vingador porque a cidade, e isso é verídico o fato, o filme explora a ficção do fato, que a cidade de Nova York começou a ser totalmente lixo. Então, virou um lixão, um grande lixão. Porque o lixão não conseguia absorver mais. E aí ele faz toda aquela intervenção mais do mundo real, mas não mais aquele Coringa, mas o Coringa do mundo real, que é no suburbano, nos metrôs, na onde as pessoas não são vistas, é como se elas fossem invisíveis, né? Então, eu quero acreditar que mesmo em processos muito difíceis, é preciso, hoje, esse lugar que era o lixão, virou um grande parque de recuperação da vida animal. Mas é muito investimento, muitos anos, muita pesquisa, mas é possível. Então, é possível. E eu só sei viver assim. Eu só sei viver pensando que eu vou dar conta de fazer mais alguma coisa. Se eu não der conta. Se eu concluir que eu não vou dar conta de fazer mais nada, aí é a morte. A morte não é só física, né? É a morte de não acreditar mais. Então, e eu acho que a Evelyn é a mesma coisa, porque quando ela luta em territórios Aparecida e outros territórios, ela sabe que ela está buscando ali a condição melhor. E, aliás, eu quero agradecer muito já, na minha última fala, agradecer muito a você o convite, agradecer muito a convivência com a Evelyn. Eu sempre respeitei, sempre acompanhei a trajetória dela, por exemplo, sei quando ela passou em primeiro lugar, e isso é uma trajetória brilhante, porque a gente tem momentos altos, mas momentos baixos, mas nunca tive essa convivência de conversar sobre um tema tão importante para nós, né? Tão caro para todos nós. E eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu de ter essa conversa mais de pessoas que pensam o urbano, de pessoas que pensam as transformações, que pensam as possibilidades, de ter conversado com a Evelyn. Eu nunca tinha tido essa possibilidade de conversa. Foi extremamente rica, extremamente gratificante. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Juliano. Obrigado, Evelyn. Eu vou começar minha fala de despedida agradecendo. Foi rica a nossa troca, a nossa conversa, esse compartilhar de coisas pessoais, profissionais, de sonhos, né, daquilo que a gente enxerga. E eu, como a Lana, eu preciso enxergar também coisas boas. Então é por isso que eu luto, né? É por isso que a gente está nessa luta, inclusive, da docência, porque eu acho que lá é quando a gente consegue mostrar que pode ser diferente. Depende da nossa postura, da nossa mudança. E eu gostaria de enxergar Goiânia, Aparecida de Goiânia, uma região metropolitana com um plano integrado, com um planejamento urbano que começa a se conectar entre essas cidades, né? A gente tem esse começo, né, do plano metropolitano já iniciado desde a pandemia e algo que se protela por muitas dificuldades, inclusive da gestão pública, né? Assumir que é necessário. E eu quero enxergar essa rede de cidades, né, com uma justa distribuição, com uma infraestrutura verde, com qualidade de vida, com oportunidades que nós três temos. Eu gostaria que todos tivessem. Eu gostaria que meus filhos, eu tenho um filho na Federal, ele tem amigos de todas as classes de renda, e eu gostaria que todos os jovens tivessem essas oportunidades, né, de conhecer, de estudar e de poder mudar aquilo que é o espaço onde nós vivemos. E com muita saúde para a população, para a cidade, que eu acho que isso é um reflexo, né, daquilo que a gente vive. E nos procurar nossas cidades, sempre, né? Sempre.
Sim, com sim. muito respeito, respeito ao próximo, respeito ao meio ambiente, respeito às leis que a gente tem, né? Mais integração, eu vejo mudanças bruscas que pensam ali no local, mas e a cidade? Cadê o estudo? A gente tem tanta informação, tanta gente capaz, tantos modelos que já foram desbravados, tanta pesquisa que já foi feita, é só a gente pegar o resultado e trazer a aplicação para nós. Então, assim, tem muita ferramenta, tem muita coisa. Eu espero que a gente consiga, né, nessas gestões, nas próximas gestões, independente de partidarismo, que a gente melhore o nosso país. O nosso pensar o território, né? É pensar no micro, pensando no macro. Então, eu penso Aparecida, mas eu penso todo o entorno, tudo, Goiânia, eu penso Hidrolândia. Então, é pensar o micro, mas estar conectado com o macro. Então, e essa questão das periferias, eu não ia falar, mas é muito importante, porque a gente joga o lixo para debaixo do tapete, né? Então eu jogo para cá e a de cá joga para cá. Então se a gente não cuidar disso, a gente vai ter sempre essa onde se encontra o lixo. Então, e a gente não precisa disso, né? A gente pode ser melhor, como a Evelyn falou, tem pesquisas, tem experiências já implantadas e que fazem melhor. Então, a gente pode aproveitar toda essa cultura, toda essa coisa que a gente herda, mas que a gente também pode incorporar e fazer melhor, né? Então, eu só posso viver assim, olhando lá na frente. E, Juliana, uma coisa bem pessoal, a Lana agradeceu por estar, né, conversando comigo. E, Lana, desde que eu entrei para a docência, eu estudo novamente. Cada disciplina, cada convivência com os professores que eu tive na faculdade, claro, tem professores novos lá, mas a minha primeira aula na arquitetura, o Marcelo estava lá. Marcelo foi meu professor, foi meu diretor, foi meu coordenador. Marcelo Granata. Então, assim, cada experiência com esses professores é como se eu estivesse fazendo um curso de novo. É muito aprendizado. Então, para mim, Ana, é uma honra fazer parte desse corpo docente, porque eu não parei de aprender com vocês. Cada palestra, cada aula, cada disciplina, tudo que é feito está formando continuamente a Evelyn, não só arquiteta, urbanista, professora, profissional, mas a Evelyn, pessoa que passou por essa formação com eles. Então, tenho muito carinho por todos, né? E a gente quer que os nossos alunos façam isso com a gente, né? Que é muito importante. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, com a Lana. Obrigada por esse trabalho. Acho que o que você está fazendo é muito importante, trazer essa discussão, colocar isso para que outras pessoas se sintam também pontuadas, motivadas, pescadas, né? motivadas para isso. Acho que a gente precisa disseminar as ideias. Sou muito feliz pelo contato com vocês. Sou muito feliz, né, por ter construído, né, esse formato. E comecei assim muito grande com vocês como convidadas, né? E só quero agradecer que venha mais conversas assim, tranquilas, né? Que a gente possa enriquecer mais, né, a nossa cidade com mais conhecimento, com mais busca, com mais otimismo, né? Com mais utopias, né? Sim. Porque a gente é movido por utopia. Se a gente levantar e não acreditar que pode fazer melhor, a gente não levanta, né? Não. A vida da gente é movida por utopia. Então, a utopia é essa coisa que está lá na frente, isso é uma frase do Galeano, e que me faz caminhar. E ela, quanto mais eu chego próxima dela, mais ela se afasta. Porque se ela não se afastar... Atingiu a cadeira. Então, ela é isso.
ela vai sempre afastar. Eu quero sempre mais, eu quero sempre ser melhor, eu quero sempre produzir melhor, eu quero sempre trazer mais unidade. Então, ela tem que estar lá na frente mesmo. A gente tem que olhar para ela. E eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu entendo que esse caminhar, né, eu vou caminhar para perto de Deus, que é o Criador. O Criador, né? Ele é o Criador de algo que não tem defeito, né? Então, e esse Deus que a gente fala... Essa é a nossa aproximação com Ele, de fato. E esse Deus que a gente fala pode ser o xamã que outras culturas falam, pode ser o Buda, né? Pode ser... mas ele é sempre esse lugar da criação, esse lugar da reflexão, esse lugar do pensamento, esse equilíbrio. O lugar do acreditar. É que a gente precisa, né? Precisa. Se a gente não acreditar, a gente não tem utopia. Então, a gente... Você puxou para o lado de Deus, a utopia, esse acreditar fala da fé. isso. Então a gente precisa crer, a gente precisa acreditar. Isso é fé. Eu preciso ter fé na humanidade. Isso. Eu preciso ter fé que as coisas vão mudar. E que na academia a gente fala que isso é utopia. Que é levar a cidade para um grau que você imagina que é a perfeição de qualidade de vida, de cidade, de edificação. E a gente pensa isso quando a gente está fazendo lá um parque, quando a gente está fazendo a via. A gente pensa nessa qualidade que vai conectar com as coisas. Então, eu acho que a gente tem uma capacidade, que também é da criação infinita, de poder transformar. Então, e a gente tem que acreditar que a gente vai fazer. Né? A gente vai fazer. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou, é claro, querer registrar nosso encontro. Sim. Imagina. E depois eu vou querer esse registro.